Fala galera, beleza? God aqui. Hoje eu vim falar pra vocês um pouquinho sobre a minha escolha do personagem para essa temporada, que foi o WS. É uma temporada que chegou com bastante mudança que o pessoal tava esperando. A primeira delas foi o rebalance dos debuffs do servidor, né? Tava tudo muito centralizado entre o Stalker, o Creator. Eram basicamente o coração dos conteúdos em PT, né? Se você não tivesse um presente aí na sua PT, provavelmente você tava muito atrás dos outros. Então, reduziu um pouquinho a força dos debuffs, né, no jogo e distribuiu melhor para as classes. E com isso também, nessa temporada, entrou as habilidades de temporada, né, que cada classe, quando você termina de upar, você ganha duas escolhas de habilidade por classe, sendo uma mais voltada para o jogo em grupo e outra mais voltada para o solo. Isso tirou algumas classes aí da gaveta, né, outras habilitou um potencial que antes não tinha e deu uma revitalizada no meta, deu uma mexida aí, e nisso eu vi a oportunidade de migrar pro WS, tá? Eu tenho jogado na minha live aí desde que a temporada virou, né? Mostrando a rotina dos conteúdos que eu fazia antigamente, mostrando também o potencial das facetas do WS. Bastante gente me perguntando a respeito, né, das minhas escolhas, então decidi fazer esse vídeo aqui para mostrar com mais detalhes para vocês, beleza? Então vou começar pelas equipes aqui. A primeira equipe que eu tenho aqui é a Cartola Biomecânica, que é o chapéu da Expedição do Éden, né, que hoje é a melhor escolha para endgame. Você tem aqui as linhas de dano físico e tal. Tem o bypass também que está presente na SERP. Mas especificamente pro Ferreiro, a gente tem um 5% de dano no choque, que é pouco, mas esse 5% entra lá no dano final. Um pouquinho de efetividade de cura por HP em itens. E mantém sempre adrenalina concentrada, força violentíssima e o manejo perfeito ligado. Independente se você vai tomar um dispel, uma carta da Trentine, se você morrer, sempre que você levantar, em qualquer circunstância, esses buffs vão estar ligados. Se você olhar na minha barra ali, eu já tenho uma boa quantidade de buffs para manter ligado, então ter esses três aí ligados sempre é uma qualidade de vida muito boa para mim. Além do conjunto que ele tem aí com o Poderoso, que é o meu item do meio, que me dá um pouquinho de HP e também me dá um pouquinho de resistência a todos os tamanhos, beleza? Isso com a carta Dama da Alegria, que tá me dando 5 de força e 5% de resistência neutro, com a runa Hacking de Marfim pelo neutro e pela transformação do piano, junto com a sonata que eu uso ali no meio, tá? Então, o Poderoso, né, que é já mais conhecido da galera, né, o melhor escolha de meio para as classes milis, pela resistência, dano e tudo que ele provém, com a carta Sonato, né, que é para habilitar a transformação do piano, e com a alma do mecânico, que é para habilitar o arremesso de machado. Por mais que tenha muita gente que subestime aí o arremesso, ele é uma ótima skill ainda, tá? Mesmo que você não jogue na build voltada para ele. Mas o mais importante de tudo é que ele comba com a arma do WS. E é um combo muito forte, não dá para dispensar, tá? No baixo eu uso a Rosa do Paraíso, que é a melhor escolha para dano, tá? Hoje, como uma das habilidades da temporada, ela habilita o dano em área do choque do carrinho. Se você preferir uma escolha mais econômica, você pode ir para o Pergaminho do Corvo, mas ainda assim eu prefiro usar a Rosa do Paraíso para poder tirar o máximo de potencial disso, tá? É uma classe que já bebe um pouquinho de SP, então eu não vi problema em manter a Rosa do Paraíso na maior parte do tempo. E aí, caso você não tenha Megan Jard, você tem a Vajra para habilitar a Força Titânica, porque mais 30 de STR é um buff muito forte. Então, a armadura aqui a gente tem o Godly físico, né? Que é a Paradis Brynhildir. Muito dano em todas as raças e elementos. Ela não quebra, você não empurra. Você tem 15% de resistência a todos os elementos também. E aí, junto com a Avatar de Freya. Hoje não tem nenhuma escolha melhor do que essa no endgame. Caso você não tenha acesso aos Godlys, então aí você utiliza os vestidos da Chifênia. Sendo Abissal com Pesar, Infernal com Detardeiros Esquelético, Glacial com Boitatá. E aí no capital você pode escolher entre já ter uma Avatar de Freya, né, para você ter uma disponível para quando você fizer a troca para Brynhildir, ou você ter uma segunda Pesar Noturno, que é pelo menos para você poder jogar uma Bio 5 confortável, né, que acredito que aí a procura do pessoal pelo WS é poder começar a jogar uma Bio 5 também. A arma é o Machado Corrompido da Bio 5, né, lotado aqui, com 27 de ataque. Eu tenho 17% em bruto. O que eu recomendo na racial
Bruto, Demônio, Humanoide. Eu gosto do Bruto acima de tudo porque ele é bem útil nos conteúdos que eu jogo com mais frequência, né? Que é a Expedição e a Bio 5. Mas você pode analisar aí o seu caso, né? E ele não precisa da quarta linha, porque os machados, por natureza, já são indestrutíveis, tá? Então, a não ser que você queira um pouquinho de attack speed ali na quarta linha, eu não uso porque eu já fecho com 90100. Às vezes você quer economizar em algum consumível, alguma coisa assim, aí então fica ao seu critério, tá? E aqui, ó, o conjunto com a alma do mecânico, 85% de dano em todos os tamanhos, tá? Então é por isso que a gente obrigatoriamente tem que usar a alma. Por mais que você não use o arremesso de machado, tá? E aí, justamente por ganhar todo esse dano em tamanho aqui, eu prefiro usar 2 Cavaleiros do Abismo, tá? Que colocar uma Drake selada aqui seria colocar muito do mesmo modificador, então ele não faria tanta diferença assim no dano, tá? Aqui no escudo a gente tem a opção do Godly físico também dos escudos, que é o Hervor. Ele é meio que uma versão de dano dos 3 escudos da Chefênia, só que ele tem mais bypass do que os escudos, então você foge de precisar usar uma luva do vigor, por exemplo. Ele te dá mais resistência a todas as propriedades, que isso foi o que fez eu escolher, porque eu queria utilizar a carta Flamel na capa. Também tem outros bônus aqui, ele também vai te dar mais ataque, dá precisão, tem vitalidade e te torna imune a coma. Alguns fariam a Mejin como um segundo Godly, mas eu preferi ir pelo Hervor por poder manter as minhas resistências, principalmente a resistência neutro, né, que é importante para Bio 5, lá no talo. Com carta Alice, aqui você pode usar uma carta de resistência tamanho também. A runa de choque do carrinho diamante, né, que com 20kk aqui no char você ganha 50% de dano. Eu já jogo com o Zen lá no talo, né, não me importo. Mas o cap aqui são 20kk de dano para você ganhar 50%. 20kk de Zen para você ganhar 50% de dano no choque, tá? E a runa do GTB, que é para você fazer sua Bio 5, isso daqui é imprescindível, tá? Porque é insalubre você jogar Bio 5 sem a GTB ou com a GTB direto no escudo, porque daí você perde a resistência da carta, tá? A capa, a gente tem a heróica, preferencialmente com 5% de neutro, tá? Com a carta Criador Flamel, justamente por conta disso. A carta do Flamel e a carta do Mestre Shen são cartas que não dão resistência a propriedades diferente de outras cartas, como Paladino Randel, a Zordeira Gert, né, que são dos outros personagens milis, e aí eles conseguem balancear o neutro um pouquinho melhor. Então você sendo um Creator, um WS ou um Champ, por exemplo, você precisa espremer mais neutro do máximo que você puder. Então é por isso que eu tenho a Dama da Alegria no topo, você já tem um Poderoso que tira mais um pouquinho, e é por isso também que eu escolhi o escudo do Godly para poder manter o meu neutro lá em cima, tá? Porque ao invés da resistência a propriedades, a gente ganha resistência a tamanhos. Mas também você vai ganhar um pouquinho de ataque flat aqui, que é um bônus bem bacana. E aí com a runa, Ruby do Randel, perdão, para você ganhar um pouquinho de sobrevida, já que hoje a runa do Kraken já não é mais uma escolha tão interessante quanto era antigamente, tá? As botas. Eu tenho as temporais de força porque eu já tô olhando para as botas modificadas, né, que é a versão upada de Thanatos. A bota de Vit, nesse ponto do jogo aqui, ela não é um problema. A diferença de dano entre as duas, caso sejam as versões normais, não é muito grande. A questão é, quando eu for transformar, aí eu teria que comprar uma bota de força já, então eu preferi ficar direto na de força. Por mais que eu não vá modificar a minha tão cedo, eu não quero fazer essa troca no futuro. A carta que eu tenho aqui é uma carta Flor do Luar Selvagem. Eu não recomendo porque aqui eu só tô simulando, é meio que uma versão budget, porque eu não tenho a Cabra Safada original. Então, no ponto que ela tá aqui, ela me dá a mesma coisa que a carta Cabra Safada original. Eu só recomendo ela caso você tenha a bota modificada e queira deixar ela no mais 12, tá? Caso contrário, você pode ir direto pra Cabra Safado mesmo, que vai fazer a mesma coisa, tá? Com a runa do Amplificar Poder, que essa daqui ela permite que o seu Amplificar Poder ele fique sempre na variação máxima para você e para sua PT. Isso é muito importante também. São as únicas duas runas que você vai usar no AWS, na verdade, que é a do escudo, o dano do choque por Zen,
E essa daqui para você manter o seu dano maximizado sempre. Com a runa Jade do Shen por quê? Porque eu uso o talismã Yin Yang. Então, a minha construção vai tirar 100 de ataque. Caso você jogue de Júpiter, aí você vai pra Citrina do Flamengo para você ganhar os 25 de STR, tá? E aí, o talismã do Yin Yang aqui pra gente linkar, né, esse gancho aí da runa da bota. Ele é uma versão bem parecida com o Júpiter, né? Você vai ganhar um pouquinho de dano contra a boss aqui. E nos 90 de Vit você vai ganhar mais dano e um pouquinho mais de ataque. O Júpiter ele faz bem parecido. Só que o que faz o Júpiter vencer o Yin Yang em dano é a questão de você estar colocando sorte, que sorte já te dá ataque também. E que a Citrina do Flamel, ao invés de te dar ataque, ela te dá força. E exponencialmente, então quer dizer, quanto mais força você colocar e for fechando os bônus, mais benefícios isso vai te dar. Então isso eu já recomendo para um cara que tá com uma Mejin, que daí já vai estar com a força lá no talo, porque a Mejin sozinha já te dá 40 de força. Você vai sentir a diferença dela quanto mais força você tiver. Então quando você tiver de Mejin, com a carta da BO4, uma Dama da Alegria, com os bônus, tudo bonitinho. A diferença de dano entre as duas não é muito grande. Eu prefiro o Talismã do Yin Yang pelo conforto de você poder jogar com 90 de Vit e ter o dano bem parecido, tá? Porque a diferença, o Júpiter ele ganha entre 3 a 4% de dano ali, tá? Eu tenho acessórios não podem ser removidos, que isso daqui é para Bio 5 e tenho 20% de dano humanoide. E aí a Runa Selvagem Escarlate, que é a versão de dano da Runa da Expedição, né? Que eu uso junto com a Cartola. Que é pra fechar aqui o Ignore de Def e aí ganhar esses bônus de ataque aqui que eu tenho que fazer a cada 4 dias. E aí o Anel Ilusional, vocês podem ignorar essa linha aqui de não removido, que eu só tenho ela pelo dano demônio. Aqui você pode usar uma Oni, caso você não tenha Amiguin, né? Ou usar o Anel Ilusional com alguma linha aqui racial, conforme eu falei na arma, né? Ou bruto, ou demônio, ou humanoide. Eu tenho balanceado aqui, tem um pouquinho de tudo. E aí eu uso o combo Louva-a-Deus Ilusional nos acessórios aqui. Que é a melhor escolha caso você não tenha nenhuma carta selvagem, tá? Mudanças aqui que teria pra fazer seria a troca da capa heróica por um manto temporal de força. Fazer o upgrade dessa bota pra bota modificada. E aí as cartas selvagens. Como que eu posso escolher a melhor para mim? Caso você queira continuar com a transformação do piano, que é a do Hack, que ela te dá mais dano contra mobs neutros, eu recomendo as cartas de acessório. Então, o Osiris Selvagem e Doppelganger Selvagem, para você não perder a carta Sonata do meio. Se você quer mais dano em tudo no geral, então a melhor escolha para ele é você ter a RSX Selvagem. E aí você elimina a Sonata do seu meio aqui e coloca RSX. E na arma você adicione uma Frione Selvagem, que ela vai te dar uns 5% de dano a mais em boss. Então isso aí você vai ganhar um dano a mais em tudo, tá? Eu gosto muito da transformação do piano porque faz muita diferença em mob neutro. E geralmente essas são as mobs mais chatas assim de se lidar. Quais são os mobs neutros que tem aqui no endgame que eu posso citar pra vocês? Os músicos da Bio 5, o próprio Doran. Não é tanto problema porque nesse ponto do jogo você tem bastante output de dano. Mas, cara, troca com uma certa facilidade, então você ajuda isso a você criar um ritmo melhor nas suas chaves, tá? Na expedição a gente tem o Frione Selvagem, a gente tem o General Tartaruga, a gente tem o RSX, que são monstros neutros que ela, dependendo de como tá a composição da sua PT, e se ele soltar bastante mecânica, ele agarra bastante o ritmo da sua PT, tá? Então, eu gosto de ter a transformação, então pra mim, no futuro eu vou ter a Osiris e a Doppel. Por mais que eu saia perdendo de dano no resto ali, eu prefiro manter a Sonata pra ter a transformação, beleza? Então, as grandes mudanças aqui seriam só a transformação da bota e a capa, e também a Mejin no futuro, né? Que é quando eu alcançar o terceiro do sol, aí seja pela progressão da ela, ou comprando o terceiro do sol, e o uso dessas cartas selvagens, beleza? E também, né, o refino dos itens aqui para mais 12.
Aí já é um pouquinho menor, mas também é mais intuitivo, né? O que eu uso de pets? Edgar, pelo provocar, né? O de sempre. Quando tiver a Mejin não precisa. E Venomorph, também é o padrão. E o Lord Seiren, uma opção para dano. Satamorrock, caso eu queira tancar no Matanatos ou segurar algumas mobs mais chatinhas nas pressadas, mas bem mais situacional, beleza? Agora, as facetas. O que as facetas do WS fazem? A gente tem o superaquecimento aqui, que ele é um buff que você ativa. Ele permite que o choque do carrinho bata em 7x7. Só que você perde o benefício da reflexão. Então, você precisa botar Golden X. Só que, cara, pela troca de você poder bater em área, não tem problema você precisar botar Golden X. Hoje, no preço que tá no servidor e também pelo o quanto isso vai melhorar o ritmo na sua Bio 5, principalmente, é totalmente irrelevante esse gasto. E aí, toda vez que você dá um choque, você vai acumular uma carga com máximo de 5. Em toda a carga, você vai aumentar 2% do dano do seu choque e vai ganhar 5% de velocidade de movimento. E quando você chegar em 5, você fica imune à hipotermia ou congelamento. A velocidade de movimento ela é muito boa. Eu vou mostrar para vocês aqui. E, cara, o dano ele não é muito grande, mas, cara, você olhando pro WS, que hoje é um dos melhores melees em questão de dano, 10% é considerável. Então, o meu choque que bate uns 12 kk, quando chega no máximo, ele chega quase em 14. Chega nos 13.8 ali, alguma coisa, dependendo do alvo. Então, ele é bem expressivo, sim. E aí tem a outra faceta, que é o acampamento. Eu vou mostrar para vocês aqui, que ele já é a faceta, né, voltada para você jogar em PT, que se chama montar acampamento. Você ganha acesso a 2 NPCs esporadicamente. Eles vão buffar os personagens da sua PT. Os personagens físicos, tá? E também ele cria uma fogueira. Vou tentar mostrar para vocês aqui. E uma fogueirinha que vai recuperar o seu HP e o seu SP a cada 4 segundos, os dois por 15 minutos. E também com isso, o WS ele passa a aplicar debuff ranged, um máximo de 5 cargas, sendo aí cada carga dá 3% de vulnerabilidade de dano ranged, podendo aplicar até 15% por 5 segundos para cada hit que eu dou. Então, ele se torna um debuffer ranged, ele perde o dano em área no choque, ganha o acesso a esses 2 NPCs que dá dano físico para os personagens que usam arma de 1 e 2 mãos, né? Basicamente todos os personagens físicos amplificam o dano dele em 7% e dá esse sustenzinho aí de HP e SP máximo a cada 4 segundos. Ó, vou mostrar para vocês aqui o nosso querido Ferreiro Radinha. Não apareceu a fogueira aqui, aí você clica nele e você ganha esse buff aqui, tá, galera? Mas tirando isso, outras coisas, né? Já linkados aí à minha escolha. O Alt A, os 90 divide aí por conta da Jade do Shen e por conta do Talismã de Yang, né? Para poder utilizar o máximo dos dois. Os 99 de STR ali eu não fecho o bônus e não seria interessante colocar mais em outros atributos. E o restante dos pontos em sorte por conta do golpe estilhaçante. Acredito que não tá aqui, mas eu vou mostrar para vocês, vai estar aparecendo na tela aí. E cada 10 pontos de sorte base que eu tenho, eu ganho um pouquinho a mais de dano final. Então, esse foi a sobra dos pontos, eu preferi distribuir assim. Se você for para construção de Júpiter, aí você pode distribuir com mais pontos em sorte ou menos pontos em vitalidade, tá? Então, eu vou deixar com vocês aí um pouquinho da gameplay dos conteúdos que eu tenho jogado em live essa semana, para vocês acompanharem como é que tá o desempenho e como é que tá a gameplay do personagem. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar nos comentários ou pode me procurar no Discord aí.
E eu vou tentar dar uma atenção assim que for possível. E é isso. Um abraço e até a próxima.